Amém, que maravilha, domingão na igreja. Deus abençoe. Convido vocês a abrir as suas Bíblias, Gênesis capítulo número 37, Gênesis capítulo número 37. Muito provavelmente vamos comentar a respeito de uma história que vocês já ouviram falar, já devem saber algo a respeito. À medida que vocês forem encontrando, Gênesis capítulo número 37, vamos ler alguns versículos. À medida que você for encontrando, pudesse colocar de pé. Enquanto você vai procurando aí, hoje eu gostaria... Você vai ficar bom, quanto mais você fizer aquilo, mais você vai ter uma habilidade em fazer, né? Amém? Gênesis capítulo número 37, eu vou ler com você. Versículo número 3, a partir do 3, está escrito assim, ó. Todos encontraram? Está escrito assim: ora, Israel amava mais a José que a todos os outros filhos, porque era o filho da sua velhice. Obrigado, André. E fez uma túnica de talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Versículo 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreenderam-no. O pai lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, a tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Até aí tá bom. Deus, muito obrigado, Pai. Nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por um período aqui de cânticos, ó Pai, onde já lemos a Bíblia, onde já cantamos, entoamos, ó Pai, hinos a Ti. Ó Pai, quero pedir agora, ó Pai, que a nossa mente possa estar aqui, ó Senhor Jesus Cristo, tudo, ó Pai, que talvez aperte o coração, os nossos corações, ó Pai, que possa roubar a nossa atenção, seja o que for, ó Pai. Às vezes é um problema que ficou em casa, às vezes é uma situação agora, alguém que não está bem. Ó Deus, nós pedimos que nesse momento a nossa mente, ó Pai, possa ficar, ó Pai, conectada diretamente com o Senhor, para ouvir e receber aquilo que o Senhor vai ministrar em nossos corações. Em nome de Jesus, ó Pai, usa a minha vida e continua falando, ó Pai, e dessa feita através de mim, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar-se. Você já ouviu a voz de Deus? Você já ouviu a voz de Deus? Tipo assim, qual foi a tua última experiência com Deus? Qual foi aquela experiência que você teve, que você falou: caramba, isso aqui é Deus, cara, não tem jeito, essa situação eu tenho certeza que é Deus. Como que a gente fica bom em algo? É fazendo aquele algo. À medida que você desenvolve a tua relação com Deus, mais vai criando mais intimidade. E quando você tem intimidade, você começa, por exemplo, um casal, começa a namorar, aí vai passando o tempo, aí noiva, aí casa, e aí você, por exemplo, você vai tendo mais intimidade. À medida que o tempo vai avançando, você vai tendo mais intimidade. Tanto é que a tua esposa às vezes olha para você com um olhar e você fala: eita. Ou ela te chama pelo nome e você, opa. Dependendo do tipo de intimidade que você tem com aquela pessoa, você sabe se você está ou não está no caminho certo. Porque você tem intimidade. A minha pergunta é, hoje, eu gostaria de que nós saíssemos hoje com isso fervendo no nosso coração, no sentido de: qual foi a tua última experiência com Deus que você falou? E à medida que você lembrar da sua última experiência, a pergunta vai ser: qual vai ser a tua próxima? Não é só encontrar o que já foi, mas é focar naquilo que será. Então eu li com você aqui alguns versículos e falava aqui da história de José. José era o filho preferido do pai dele, filho de Jacó, e aí transformou o nome dele em Israel. Ele era o filho preferido, a roupa que ele tinha era a melhor. Ele
até então ele tinha alguns irmãos, eram 11 irmãos até aqui, e ele era o preferido, ele era o mais novo e o preferido do pai. A roupa mais bonita era dele, o tênis mais caro era o dele, ele andava de Nike, ele usava ASICS, o irmão dele ainda usava o Kixute. Ele já estava com um iPhone 12, e os irmãos ainda tinham que repartir um celular, enquanto ele tinha um só dele. O relógio dele já era um smartwatch, entende? Entende que o melhor ele tinha, que ele era o queridinho, e os irmãos já não olhavam para ele de qualquer jeito, já rolava ali uma certa intriga, porque o pai preferia ele, e o pai tinha lá seus motivos. A questão é que no versículo número 5, eu li com você assim, ó. E José teve um sonho. Ué, mas 17 anos até então, será que ele não teve nenhum sonho antes disso? Será que ele nunca tinha sonhado? O que acontece aqui é que José agora tem um sonho, e aquele sonho que ele tem, opa, alguma coisa aconteceu de diferente, não foi mais um sonho qualquer, e agora ali, opa, alguma coisa aconteceu, porque agora ele chama o pai, ele chama os seus irmãos e vem cá, vamos trocar uma ideia aqui, porque aconteceu uma coisa diferente. Eu tive o sonho, e ele conta o sonho. A partir daquele momento parece que o meio pelo qual a relação dele com Deus ia se desenvolver, tinha alguma coisa a ver com os sonhos. A maneira como Deus falaria ou caminharia com José seria através dos sonhos. E ele sonhou, contou para o pai dele, e logo de início deu ruim, porque os irmãos já não gostavam, e agora começaram a odiar ainda mais. O que aconteceu é que no capítulo que a gente leu agora, 37, o versículo número 9, o versículo número 9 está dizendo que assim, e José teve um segundo sonho, repetiu, agora ele teve de novo um outro sonho, não era mais uma coisa qualquer, ele de novo sabia, opa, foi diferente, e ele teve um segundo sonho, e no segundo sonho ele vai de novo, e ele conta para a família, conta para o pai, conta para a mãe, e aí, o pai de novo, meu filho, o que é isso? Você acha que nós vamos nos curvar diante de você? O que acontece é que, aos 17 anos ele começa a sonhar, e não foi um sonho qualquer, e daqui a pouco ele tem um segundo sonho, e aquilo que até então era uma coisa incomum, começou a se tornar natural. A maneira como ele tinha uma visão de Deus, era algo incomum até então, mas aquilo que era incomum, começou a ficar natural. Dependendo do meio onde você frequenta, os lugares onde você vai, o tipo de linguagem que às vezes não é normal para mim, é comum para você. Então lá na sua casa você pode chamar e falar com os seus filhos, com sua esposa de um jeito, mas às vezes você não vai falar assim no teu local de trabalho. Às vezes você não vai falar assim na igreja, porque existem ambientes onde as coisas são comuns. Vou te dar um exemplo do que eu estou falando. O apóstolo Ari, diversas vezes vem aqui, e já quanto tempo tem a caravana que é feita? 20 anos? 20 anos. Imagina você que o apóstolo Ari chega hoje aqui e fala assim para você, olha amados, nós vamos encher uma carreta até sábado. Isso seria algo incomum para a gente ouvir dele? Já é normal. Ele chega aqui e fala, o negócio é o seguinte, nós vamos, ontem à noite eu fui dormir, e nós vamos construir uma casa semana que vem. Aliás, 4 casas, simultaneamente. Isso é algo sobrenatural, às vezes para outras pessoas, mas para ele é só algo comum. É só algo normal. Nós vamos encher uma casa. Como? Nós não sabemos. Mas de alguma maneira aquela intenção nasce no coração, e ele sabe que é possível alcançar. E como ele sabe que é possível alcançar, ele lança. E eu não me lembro de nenhuma das vezes, até então eu não me lembro de nenhuma das vezes, onde o desafio foi lançado e ele não foi cumprido. Aliás, me lembro de diversas vezes onde ultrapassou aquilo que gostaríamos, não é isso? Então, enquanto lá atrás, uma Kombi foi cheia de alimentos para determinado local, já chegou aí mais de 2 carretas. Enquanto lá atrás construiu uma casa, eu já não sei quantas casas foram construídas. Porque ele decidiu colocar em prática aquilo que vem em seu coração. Ele se entregou, ele começa a buscar mais intimidade com Deus. E à medida que ele começa a buscar mais intimidade, algumas coisas que parecem incomum, começam a ficar natural. Esses dias, aliás, mês de abril, meu sogro teve uma situação de saúde, ficou ruim,
ficou internado no hospital. 15 dias. 15 dias? 15 dias no hospital. E aí ele ficou internado. E aí, enquanto ficou internado, aquele trâmite todo de conseguir uma vaga, ficar internado, e aquele desespero às vezes, poxa, o que é que vai acontecer? Ficou internado, conseguimos uma vaga, começou o tratamento. E lá no hospital nós começamos a fazer o nosso rodízio para acompanhá-lo, para ser o acompanhante. E eu tive a felicidade de poder acompanhá-lo ali. E durante aquele tempo que eu estava ali, o que eu fui percebendo é que, para muitas pessoas, aquele local é um lugar de desespero. Aquele lugar é um lugar onde as pessoas chegam sofrendo. E aí, tá lá os acompanhantes. Nós estamos no quarto, aí tem os acompanhantes e de repente alguém começa a gemer. Ai, tal, aquela dor. E aí você sai atrás do enfermeiro, tá sentindo dor. E vem o enfermeiro na maior calma. Enquanto para nós é algo de desespero, para ele é uma situação só normal. Porque ele já está ambientado naquele local. E à medida que eu fui ficando ali, e um dia passava, e outro dia passava, à medida que eu fui ficando, eu fui vendo algumas situações. E Deus foi ministrando no coração, alguns detalhes, coisa às vezes boba, que parecia coisa simples. Por exemplo, levantar de uma cama. Meu Deus, algumas pessoas não conseguiam levantar sozinhas. E tudo que ela precisava era só de eu estender o braço, para ele poder levantar. Falei, caramba, olha isso. E algumas pessoas não conseguiam, eles tinham que ir. O corpo tem algumas necessidades fisiológicas. Eles precisavam ir ao banheiro, mas não funcionava aqui dentro. E quando funcionava, a pessoa não conseguia ir sozinha, ela não conseguia caminhar. Falava, meu Deus, eu vou e volto a hora que eu quero. Eu não tenho problema, eu levanto, eu sento, eu deito, eu corro, eu pulo, eu faço o que eu quero. E aí, determinada noite, tinha uma poltrona lá para a gente, um pouco mais confortável, mas descobriram aquela poltrona e levaram aquela poltrona. E agora tinha uma cadeira, essas cadeirinhas, né? Cadeirinha de ferro normal, né? E naquela noite eu ficaria para dormir, para passar a noite. Aí eu cheguei, eu falei, hoje eu vou ficar a noite toda acordado, hoje eu vou dar o meu melhor. Eu falei, Deus, fala comigo, ministra no meu coração, deixa eu sugar tudo que eu tenho que aprender nesse lugar aqui. Deixa eu sugar aquilo que eu tenho de melhor aqui para eu aprender, Pai. Eu preciso sugar para poder transmitir. E naquela noite eu fiquei a noite acordado e eu via pessoas que tinham que tomar doses e doses de morfina para poder ter 40 minutos de sono, enquanto eu estava quase dormindo sentado. Eu via pessoas que não conseguiam se movimentar e gritavam de dor e desmaiavam porque a dor era intensa e eu estava bem. E aí quando foi de manhã, alguém chegou, e aí, como é que foi a noite? Eu falei, cara, foi top, foi boa demais. Mas na cadeira, não é tão ruim? Eu falei, ruim é para essa galera que está aí, que não consegue escovar o dente sozinho. Ruim é para essa galera que às vezes ainda estava com vergonha de tirar a camisa, mas agora fica nu na frente de todo mundo. Ruim é para essa galera que você está lá, e às vezes a pessoa chega e ela não tem o que comer, ela não tem o dinheiro de uma passagem. E aí você tem aquele trocado que você acha que é pouco, mas é tudo na mão de outra pessoa. E às vezes, conforme você permite, Deus vai ministrando no seu coração que aquele pouco que você tem é a maneira que pode ajudar os outros. E aí você vai entendendo. As irmãzinhas passavam cantando, Deus está aqui, segura na mão de Deus. E aí você estava no quarto e ouvia lá no corredor o pessoal cantando e o coração se alegrava, porque você sabia que a presença de Deus acalmava os corações. À medida que o tempo foi passando, Deus foi trazendo cada dia, um dia após outro, Deus foi trazendo mais tranquilidade e mostrando que ali não seria o fim, seria uma vírgula, mas que ali não seria o fim, que seria possível à medida que você se propõe a ouvir aquilo que Deus quer falar. Eu não sei como é que é o modelo, o jeito, a maneira que você se relaciona com Deus, mas Ele fala o tempo todo, à medida que a gente se propõe a andar. E um dos médicos, quando eles chegaram, aí você vai criando amizade com o pessoal aqui, né? Tem os enfermeiros e tal, aí você vai criando amizade com a galera. E aí tinha lá um rapaz que estava com dificuldade de respirar por um outro problema. Aí chegou o médico, meu filho, tá vendo isso aqui, falando comigo? Isso aqui, cara, isso aqui foi muito cigarro. Se você puder, meu filho, não fuma. Aí o outro não conseguia movimentar direito. Meu filho, se você puder se exercitar, se exercite. Cuida desse corpo que Deus te deu.
Parecia que eu estava até na igreja mesmo. O médico falando, meu filho, cuida desse corpo que Deus te deu. Cuida dele, porque um dia ele vai cuidar de você. Está vendo aquele camarada ali? Ele está com uma certa dificuldade, mas é porque ele é sedentário. Ele nunca fez nada. Então, meu filho, você que é saudável, cuida daquilo que Deus te deu. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei alegre, porque todos os dias quando eu levanto, eu consigo levantar sozinho. E todo dia quando eu abro os olhos, Deus vem e ministra no meu coração. E aí, Tiagão, mais um dia para você, irmão. E não importa o que vai acontecer, e não importa se tem algumas situações que parecem não estar conforme eu acredito que deveria, eu sei que o Pai está cuidando. José teve um segundo sonho, e quando ele teve o segundo sonho, os seus irmãos o odiaram ainda mais. Os seus irmãos o odiaram ainda mais. Acontece que ele é vendido. José foi vendido como escravo. E é levado para longe da família. Um camarada que era o preferido do pai, que tinha tudo do bom e do melhor, agora foi vendido para longe. Ele se tornou escravo, porque ele simplesmente começou a falar daquilo que ele tinha sonhado. Ele sabia que não era dele mesmo. Outro dia andando com um amigo meu, com um brother, a gente correndo lá. Aí a gente sempre vai comentando sobre as coisas da vida e com relação a Deus. Coisas da vida e com relação a Deus. Onde é que Deus entra nisso? E por que isso? E por que aquilo? Ele tem muitas perguntas assim. E aí, o resumo de das nossas conversas são sempre assim, ó, amigão, eu falo sempre para ele, cara, não tem jeito, você precisa se relacionar com Deus. Algumas perguntas que você tem, só Ele vai responder para você. Por mais que eu fale, Tiago, mas não tem jeito. Eu li o livro de um camarada, eu vi o filósofo tal, eu vi não sei o que, eu falei, cara, não tem como. Tem algumas coisas que você só vai entender quando você se relacionar com Ele. Não, mas não é bem assim. Eu falei, sabe qual é o problema? É que quando você, por exemplo, começa a se alimentar, ou melhor, quando você não se alimenta direto da fonte, você começa a beber da água que o outro te dá. E pode ser que você esteja tomando água que não é pura. Pode ser que o lugar onde você esteja bebendo, o canal já esteja poluído. E esse não é apenas o problema é que você agora tem um filho, você tem uma família. E a água que você bebe, se o canal não estiver limpo, você vai dar água, às vezes, estragada para o teu filho. A tua família depende da água que você dá para eles. Então faz o seguinte, irmão, vai direto na fonte. Intensifica a tua relação com Deus. Busca dele a direção. Busca dele a direção. Quando José teve o segundo sonho, José tem um segundo sonho, ele fala para os irmãos, e os seus irmãos já o odiavam, e o odiaram ainda mais. E ele é vendido agora, ele é vendido e ele vai para longe da sua casa, de preferido do pai, agora ele vai se tornar escravo. Às vezes o coração dele, poxa, podia até se questionar, né? Poxa, o que eu fiz? Tudo que eu fiz foi contar um sonho que eu acredito que vem de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que era o pai dele. E ele é vendido. Lá no capítulo número 37, no versículo 28, conta que ele foi vendido. Já no capítulo número 39, lá no versículo 4, não precisa abrir agora não, está escrito assim, ó. Quando ele já é vendido, ele vai parar na casa de Potifar, que era um oficial de Faraó. Versículo 4 está escrito assim, ó. Logrou o José mercê perante ele, Potifar, a quem o servia, e ele o pôs como mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Então agora ele foi servir na casa de um camarada, que era um oficial de Faraó. Então, como ele começa a servir na casa, ele se torna um mordomo e começa a administrar tudo o que o Potifar tinha. Opa, então a história começou a mudar. Olha, Deus mudando a história de José. Agora vai dar tudo certo, agora vai dar bom. O que acontece é que a mulher de Potifar coloca os olhos em José. Nós temos relatando que José era um jovem de boa aparência. Ele tinha um porte bacana. Às vezes eu acho até que ele era parecido comigo. Minha esposa às vezes concorda, às vezes não, né? Então José está lá agora na casa de Potifar, e a mulher de Potifar coloca os olhos nele. E ela começa a mandar alguns directs para José, começa a insistir, diz que quer ficar com ele, e ele começa a fugir. Olha só, ele estava longe da sua casa, ele estava longe do seu pai, ele estava longe da sua cultura.
não tinha problema nenhum. Às vezes ele tinha tudo favorável para fazer o que aquela mulher queria. Ninguém vai ver. Meu pai não está aqui, meus irmãos não estão aqui, ninguém nem lembra de mim, ninguém veio me buscar. Por que não fazer? Mas de alguma maneira ele manteve o seu coração firme, ele manteve o seu coração íntegro. E ele vai dispensando, ele vai fugindo dela. Ele vai fugindo dela. Eu me lembro que, quando era criança, minha mãe, quando você começa a andar sozinho, agora você vai na padaria sozinho. E agora você vai pegar a sua bicicleta e você vai no armarinho sozinho. E a minha mãe falou: Tiago, eu sempre fui muito agoniado, correndo, pulando, não tinha muita calma. E aí a minha mãe mandava eu para os lugares e ela falava assim, ó, para, olha para um lado, olha para o outro, só depois se atravessa. Meu filho, olha para mim, eu não vou, mas Deus está ali te vendo. Ela sempre falava isso, Deus está ali te vendo. E aquela mensagem entrou na minha cabeça. E a partir daí, em várias outras situações, quando meu pai e minha mãe não estavam em casa, e eu planejava fazer algumas coisas de errado, e eu tinha várias oportunidades de fazer de errado, todas as vezes que eu maquinava e planejava, sempre vinha aquela mensagem: Deus está do teu lado, Ele está te vendo. Falei, mas caramba, que negócio é esse? Que negócio é esse? Eu cresci, eu tive a felicidade de crescer num meio onde não há cristão. Então essa questão de orar, ler a Bíblia, isso era comum na minha casa, era normal. E eu me lembro de um determinado dia que eu queria comer um determinado bolo, e minha mãe, eu pedi, mãe, faz tal bolo. Ela falou, não tem como fazer porque não tem certos ingredientes. Não tinha. Falei, mãe, mas poxa, dá um jeito e tal. Não tem como fazer, não dá para ir comprar porque está chovendo. E eu fiquei ali e tal, e não dava para fazer. Aí meu pai me chamou e disse, meu filho, vem cá, por que você não vai orar? Falei, pai, o que tem a ver? Eu quero o bolo, o que tem a ver com orar? Falei, ora, não é o que você quer? Eu fui orar. Então, tá bom, vamos orar. E ele juntou na sala comigo, vamos orar, meu filho. E aí já oramos. E aí quando nós oramos ali, acabou de orar, acabou a oração, eu agoniado, saí correndo. Abri a porta, saí correndo. Voltei todo molhado. A chuva não tinha parado. E aí foi o tempo de me secar, trocar de roupa. Quando eu me sequei, troquei de roupa, chegou a minha tia lá em casa, a pastora Valdira, chegou lá. E ela chegou dizendo o seguinte, olha só, fulano, com a minha mãe, é que eu passei no mercado, e aí eu fui comprar algumas coisas e comprei para vocês. E aquilo que ela comprou, era justamente os ingredientes que precisava para fazer o bolo. E naquele dia eu pensei assim comigo, uau, meu Deus, eu criança orei, e Deus respondeu. E aí meu pai falou, isso é para você não duvidar, meu filho. Tudo aquilo que vier no teu coração, fala com quem pode. Fala com teu pai. Deus vai sempre colocar paz no teu coração. E de lá para cá, em várias outras oportunidades, quando eu quis ou não quis fazer alguma coisa, eu faço isso, eu não faço aquilo, nós entramos aqui ou não fazemos isso, eu caso ou não caso, é ela ou não é, eu vou ou não vou. Quando aquelas situações apertam o coração, quando você fica meio indeciso, vai lá trocar ideia com o pai. Vai lá no teu quarto e ora. E saiba que a resposta virá. José, de alguma maneira, ele manteve firme o seu coração. Ele teve várias oportunidades de fazer as coisas que era normal da idade dele. Mas ele conseguiu, ele se manteve firme. Ele se tornou mordomo da casa de Potifar. Agora a mulher vai atrás dele. Ele consegue resistir a essa mulher. Até que um dia ele foge e ela fica com a roupa dele. Você já ouviu essa história? Ela conta para Potifar, ó, tá vendo esse garoto aí que você colocou aqui? Eu quis me agarrar, ó, quis me agarrar. E aí Potifar não podia dar mole, todo mundo cercando, a mídia da época saiu nos jornais, nas redes sociais do momento, mandou José para o calabouço, ele foi para a masmorra. Você vai ficar preso, para você aprender a não mexer com minha mulher. E aí ele foi preso, e quando ele está lá preso, ele faz amizade. Ele já fez uma amizade rápido com a galera que estava lá. Acontece que viram nele a capacidade de novamente liderar. Ele começa a liderar o pessoal que estava ali preso. E ele se torna o líder da galera que estava ali. Até que um dia, no capítulo número 39, José foi
capítulo 39 explica que ele foi preso. Lá no capítulo número 40, capítulo 40, no versículo número 7, José chega lá na prisão e ele diz o seguinte, versículo número 7, está escrito assim, ó. Versículo 7 não. 40, versículo número 6. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Ele chega na prisão e viu que o pessoal estava um pouco alvoroçado. Versículo 7. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam lá no cárcere, né? Por que tendes hoje triste o teu semblante? Quando ele é preso, em determinado dia ele chega na prisão e ele vê que o pessoal, ele vê que as pessoas estão um pouco tristes, 2 deles principalmente. E ele decide perguntar, mas por que vocês estão tristes? Por que o semblante de vocês está tão decaído? Olha só que interessante isso. Só para recapitular. José teve um sonho, contou para os seus irmãos, teve o segundo sonho, odiaram ainda mais. Ele é vendido como escravo, depois é promovido. Foi injustiçado, ficou firme no propósito do seu coração. E agora ele está na prisão. Esse camarada carregava algumas situações, ele tinha talvez todo motivo para estar revoltado. A prisão não era o lugar dele. Mas mesmo não sendo o lugar dele, ele mostra que ele ainda se importa com os outros. Ele chega naquelas pessoas que estavam tristes ali, o copeiro e o padeiro, ele perguntou, o que há com você? Qual é o problema? Por que hoje vocês estão tão tristes? Mesmo que houvesse um problema com José, isso não impede dele olhar o semblante de outro. O que ocorre comigo e contigo é que muitas vezes nós passamos por N situações e N problemas, e às vezes o nosso problema nos cega para não ajudar quem está do nosso lado. E José tinha uma situação complicada, estava longe de tudo, mas ele mesmo assim estende e mostra que ele se preocupa com outras pessoas. E ele perguntou para aqueles camaradas, o que foi? O que está acontecendo com vocês? E aí, no versículo número 8, eles respondem para ele bem assim, ó. Eles responderam, tivemos um sonho. Eu tive um sonho. E não há quem possa interpretar. Esses camaradas estavam ali tristes agora porque eles tiveram um sonho. Às vezes, se fosse eu e você, por que José foi parar naquela prisão? Tudo começou lá atrás, quando ele teve sonho. E ele vai perguntar agora, ô padeiro, ô copeiro, por que é que vocês estão tristes? O que está rolando? Ele falou, não, é que nós tivemos sonho, é que nós sonhou. Talvez alguns de nós falem, nem me fale de sonho. Pelo amor de Deus, esse negócio de sonho só me colocou em enrascada. Esse negócio de sonhar aí, amigão, não dá muito certo. Nem conta para mim que eu não quero saber. Talvez alguns cristãos agiriam dessa forma. Mas não foi o que ele fez. Quando fala de sonho, José fala assim, versículo número 8, na parte B está escrito, disse-lhe José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então José fala, conta para mim o teu sonho. E o Deus a quem eu sirvo vai lhe dar a interpretação. Espera aí, José vai falar da fidelidade de Deus na vida de alguém, mesmo que aquela fidelidade ainda não tivesse acontecido na vida, está entendendo? Ele vai falar da fidelidade de Deus para os outros, só que a fidelidade que ele acredita ainda não tinha acontecido na vida dele. E ele vai interpretar os sonhos. E conforme ele interpreta os sonhos, acontece conforme a interpretação a qual ele disse. Eu não sei agora exatamente qual foi o livro que eu li, mas esses dias eu li um determinado livro que estava escrito assim, não deixe que aquilo que você não pode ou não sabe fazer, te impeça de fazer o que você já sabe. Não sabe,
Ah, eu não sei, eu não faço igual o apóstolo, eu não faço igual a pastora, eu não fico o dia todo de jejum, eu não jejuo uma semana, eu não consigo orar 1 hora de joelhos no carocinho. Às vezes você ainda não consegue, você ainda não faz, mas isso não é motivo para que você não faça aquilo que você já consegue. Qual foi a tua última experiência com Deus? Qual foi aquela última vez que você sentiu, isso é Deus, não tem como não ser Ele, ninguém sabia disso. Eu acho legal que na nossa família tem uma tia que Deus usa muito ela nesse sentido, né, de revelar e falar as coisas e tal. Oh, meu filho, né, vocês já viram? E aí eu lembro que quando a gente era moleque, adolescente, aí chegava e a tia estava lá, aí você já nem queria olhar para a tia, porque ela deve estar sabendo. Não, meu Deus do céu, reunião de família, não, ela está aí. E às vezes não tinha nada a ver, mas você já olhava, ela sabe, que ela só pode saber. Mas Deus sabe, isso tudo é jeito, né? Não deixe que aquilo que você não sabe, ou que você ainda não consegue, isso não pode te impedir de caminhar para aquilo que você consegue. O pastor direto, toda semana fala com a gente, irmão, nós temos aqui o cronograma de leitura da Bíblia. Pastor, mas não tem jeito, eu morro de sono quando eu começo a ler. Amém, mas vai lá e faz o que você consegue. Vai até onde você consegue, vai até onde você consegue, eu sempre falo isso, você consegue 5 minutos, então vai os 5. Até que daqui a pouco você vai ver que não vai, 5 não vai te sustentar e você vai ter que ir para 10. E você vai ter que ir para 15. E daqui a pouco você não aguenta ficar sem ler a Bíblia. E daqui a pouco você não consegue ficar um dia inteiro sem orar. Daqui a pouco você não consegue, se você não sentir a presença e saber que não dá para sair de casa se você não sentir aquele abraçado no seu coração. Então, José vai lá e interpreta os sonhos daqueles 2 camaradas. E acontece com eles conforme José interpretou. No capítulo número 41, começa dizendo bem assim, passados 2 anos completos dessa última interpretação do sonho, passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Passados 2 anos, Faraó teve um sonho. E agora sonharam e descobriram, e aí, quando o Faraó vai consultar, ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. Ele teve um sonho e chamou os sábios e tal, e ninguém conseguia interpretar. Até que aquele camarada, copeiro, que foi abençoado também com a interpretação do sonho e voltou a servir Faraó. Tem um camarada lá na prisão, lá no cárcere, que ele interpreta os sonhos. E aí mandaram chamar José. Foram lá, compraram uma roupa para ele, deu um tapa na barba, arrumou, colocou uma roupa legal, passou um perfume e foi se apresentar a Faraó. Quando chega lá, no versículo 37, está escrito assim, capítulo número 41, no versículo 16, perdão. No versículo 16 está escrito assim, quando Faraó conta o sonho, né? No versículo 15 está escrito, este lhe disse, tive um sonho, Faraó falando, e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que tu ouves um sonho e podes interpretá-lo. 16, respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Novamente ele tem um sonho, e ele agora, o sonho acabou atraindo José de novo aqui, agora para interpretar um sonho que Faraó teve. Quando o Faraó conta o sonho, ele fala, Deus vai interpretar. E de novo, ele começa a falar da fidelidade de Deus, mas ele começa a falar de novo da fidelidade de Deus, de alguma coisa que ainda não tinha acontecido na vida dele. E aí, o padrão
no mundo ou em qualquer outra área, é que as pessoas começam a acreditar em você e te dar credibilidade conforme os teus resultados. E é normal, e é isso mesmo. Os teus resultados vão convencendo as pessoas. Entretanto, com Deus você primeiro confia, e aí depois você vê o resultado. Eu compartilhei com vocês um tempo atrás, uma experiência muito marcante, foi muito bacana que eu tive. Então, fui trabalhar, normal, estava na minha moto, tinha comprado uma moto, era a moto que eu queria, era a moto bacana, nova e tal, e eu fui trabalhar. E aí, determinado dia, saindo do serviço, quando eu desci para pegar a moto, ela já não estava no lugar onde eu tinha deixado. E aí, quando ela não estava naquele lugar, de imediato, veio vários pensamentos e tal, mas eu parei, naquela hora que eu cheguei, que eu vi que ela não estava, olhei para um lado, olhei para o outro, e aí eu pensei, é a minha oportunidade, está na hora da minha oportunidade. Oportunidade de quê, Tiago? Está na hora de eu mostrar para Deus que o meu coração confia nele. E naquele momento lá onde eu estava, eu falei, Senhor Deus, Pai, eu tenho certeza que eu deixei essa moto aqui e ela não está agora. Eu não sei quem, não faço ideia, mas o Senhor sabe quem foi, e onde está e para onde foi. Essa moto eu sei que não é para mim, eu fiz um esforço grande para ter, Pai, mas eu sei que para o Senhor não é nada. Não me deixa com o meu coração preso aqui, Pai. E aí fiz aquela oração, e uma oração assim, sabe, de alívio, de tranquilidade. E é claro, fui tomar os meios, o que tinha que fazer, registrar a ocorrência e tomar todas essas medidas. E nesse trajeto que você vai fazendo, a notícia vai se espalhando, e aí as pessoas vão falando, não, é perigoso mesmo, os amigos. Cara, moto roubou já era, perdeu já era. Você não vai recuperar mesmo. E à medida que as pessoas iam falando, aí o coração ia cada vez mais, Deus ministrando, falou, as pessoas podem falar o que quiserem, mas eu sei em quem eu acredito. E aí, ok, fizemos tudo que tinha que fazer, até que chegamos em casa, oramos com a família e tal, e Deus seja louvado, não aconteceu algo pior, eu não caí, não roubaram de mim, não teve nada, e amém, está tudo certo, e graças a Deus, e vamos fazer o que tem que ser feito. E aí passou ali uma semana mais ou menos, aí eu falei com a minha esposa, porque a gente até então estava orando, ó Deus, que a gente entende tudo, mas que a gente encontre a moto. E aí, eu falei com a minha esposa, falei, nossa oração agora vai mudar. E nós começamos a orar assim, Deus, eu quero te agradecer pela próxima moto que virá, porque eu sei que ela virá. As coisas foram ficando tão claras, no sentido de saber daquilo que estava por vir, e Deus foi ministrando cada vez mais tranquilidade no coração, e eu me via já numa nova moto, e nós começamos a orar, e não é porque eu sou, porque eu posso, não, eu acho que não, eu não sou, mas é porque Ele é, e nós começamos a orar assim, nós começamos a orar agradecendo pela moto que viria, e o que aconteceu alguns dias depois? Alguns amigos fizeram uma rifa, e me presentearam com o valor de uma moto nova. E aí eu fiz, uau, que maravilha. E eu só agradeci. Falei, Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor é bom. E eu contei o testemunho para a galera do meu serviço até então. E o pessoal, eles me acompanharam durante toda a trajetória, eles acompanharam. E todas as vezes que chegava alguém para assim, poxa, Tiago, não, irmão, é isso mesmo, fica tranquilo, Deus vai abençoar, já está vindo uma nova moto. E à medida que eu falava para eles assim, ó, já está vindo uma nova, eles começaram a fazer uma rifa para me presentear, né? E aí foi muito bacana, porque eu fui testemunhando e falando, né? Vai vir uma moto nova. E eu tinha tranquilidade, eu sabia que eu estava falando, não era de mim mesmo. Poxa, Tiago, que legal você ter um testemunho, mas olha só. E aí no dia que me entregaram, me presentearam, eu contei e eu falei, ó, às vezes você está aqui hoje achando que você está aqui porque você veio me presentear, mas não é. Você está aqui hoje é porque Deus vai ministrar no teu coração. E eu quero que você entenda que esse desafio que você tem hoje, e aí Deus foi abençoando e teve uma ministração ali naquele dia, muito bacana. Eu falei, eu não sei o que é, mas procure Deus, intensifique a tua relação com Deus. Aquilo que hoje aperta o teu coração, fala com o Pai, entrega, mas busca intensificar a tua relação com Deus. Começa talvez a agradecer por aquilo que vai vir, aquilo que o Pai tem colocado no teu coração.
Não é do nada, mas é aquilo que o Pai vai colocando no teu coração. E aí foi muito bom, foi muito legal, testemunhamos e tudo. Aí o que acontece? Uma amiga do serviço, alguns tempos depois, ela falou: Tiago, eu queria falar contigo uma coisa. Naquele dia que nós entregamos lá um presente para você, eu comecei a intensificar a minha oração com Deus. E eu estava no desafio de comprar um apartamento, porque eu queria assim, assim. E aí ela contou que à medida que ela foi buscando mais, ela teve essa tranquilidade de começar a orar, agradecendo pelo aquilo que estava vindo. E quando foi esses dias, nós nos encontramos e ela disse: Tiago, hoje eu peguei a chave do meu apartamento. E aí você pensa: foi legal por causa da minha moto. Não foi a minha moto é nada. O que é uma moto? Mas a fé de alguém foi intensificada, alguém foi alcançado. Aquela dor que talvez podia paralisar, é o que intensifica para você compartilhar com as outras pessoas aquilo que Deus já fez por você. Às vezes nós olhamos para nós ainda e nos vemos: poxa, mas eu tenho tantos sonhos. Compartilhe da fidelidade de Deus, mesmo que o teu sonho ainda não tenha sido realizado. Deus não vai se tornar mais fiel porque agora eu comprei isso, ou porque agora eu tenho aquilo, ou porque agora deu certo, agora eu passei na faculdade, agora eu sou funcionário público, agora eu sou isso, e agora Deus é mais fiel. Não, Ele é fiel, e você pode falar da fidelidade dEle. Conforme José, teve um sonho lá atrás, e ele não hesitou, mas foi falando, cada vez mais ele foi falando da fidelidade de Deus. A coisa dava ruim, mas ele falava da fidelidade de Deus. Ele foi preso, e falava da fidelidade de Deus. A mulher perseguiu o camarada, e ele falava da fidelidade de Deus. Até que ele está diante de Faraó, e novamente ele fala da fidelidade de Deus. E aí, no capítulo número 41, versículo 37, depois que José interpreta o sonho de Faraó, está escrito assim: o conselho foi agradável a Faraó. Então José, além de interpretar o sonho, ele disse: o sonho quer dizer isso, isso e isso. Você precisa tomar essas e essas atitudes e fazer isso e isso e isso. E aí, ele fala como que Faraó deveria agir. Versículo 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Versículo 40. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que você. Em nenhum momento da vida de José, por várias etapas e vários ensinamentos que nós temos aqui, ele hesitou em falar da fidelidade de Deus. Amados, todos nós que viemos nessa igreja e entramos por aquelas portas hoje, cada um traz consigo algumas dores, algumas situações, parente, família e tal, são situações do dia a dia. E às vezes é uma coisa boba, mas é uma coisa boba que é sua. É uma coisa que só você entende, que só você sabe, que tanto que aperta. Mas busque em Deus. Mas busque em Deus. Qual foi a tua última experiência com Deus? Eu não sei qual é o formato que você hoje ainda entende Deus falar. Ou às vezes você não tem mais ouvido. Mas eu gostaria de encerrar a mensagem hoje, dizendo para você, eu espero que você saia daqui hoje e no caminho de casa você já vai falando: Pai, fala comigo. Pai, ministra no meu coração. Senhor, deixa fluir de mim rios de água viva. Que a fonte esteja limpa para eu poder alimentar outras pessoas. Que a fonte esteja limpa, que as pessoas que vierem em mim, que possam se alimentar de uma água pura. Estou encerrando aqui a minha introdução. Esses dias a Daiane estava com dor de cabeça. De madrugada ela estava lá com dor de cabeça. Eu queria adiantar que eu não sabia e eu já estava dormindo, né?
Mas ela estava lá com dor de cabeça e ela disse que a dor de cabeça estava intensa. A dor de cabeça estava forte. Meu Deus. E o Tiago estava... Ela está ali para confirmar, eu não sabia. E aí ela disse que foi chegando num ponto onde ela não estava aguentando e ela ia se levantar para ir ao hospital tomar algum medicamento para conseguir descansar. E aí quando ela foi levantar para ir no hospital, trocar de roupa e ir no hospital, quando ela foi levantar, o Pietro, nosso filho mais velho, estava na beira da cama bem assim, ó, orando por ela. O garoto estava orando por ela. O menino estava lá, apresentando a mãe diante de Deus, falando com quem pode resolver a parada. E aí ela disse que naquele momento ela sentiu uma paz no coração. E ela deitou. E a cabeça passou. E aí eu agradeci, meu coração parecia que explodir de alegria. Porque o meu filho está bebendo água direto da fonte. Porque Deus fala comigo através daquele garoto. Porque Deus fala comigo através da minha esposa. Porque Deus fala comigo através da minha filha. Porque a minha família é o meio pelo qual Deus fala comigo. A minha família é o meio pelo qual eu preciso manter limpo o canal, para dar água pura àquelas pessoas que chegam perto de mim. Mantenha limpo o canal, a água que você bebe, para que você possa dar água limpa para aqueles que pedem. Saindo daqui hoje, amanhã, essa semana, eu e você vamos encontrar N pessoas. Vamos falar com N pessoas. E pessoas as quais estão sobrecarregadas. Pessoas as quais estão sem ter motivo para sorrir. Elas estão assim, meu Deus e tal, elas não veem solução na coisa. E você tem a resposta que pode aliviar a dor delas. E eu e você temos aqui a possibilidade de enxergar aquilo que os outros precisam. Amados, não deixe que a dor que hoje você está sentindo, eu não sei qual que é. Não deixe que esse objetivo que você tem e que provavelmente você vai alcançar. Pegou firme, trabalhou, buscou e tal, o resultado vem. É natural, você obedece princípios, você tem resultados. Amém. Mas nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos levar esperança, força. Queremos apresentar a Deus aquilo que nós temos para as outras pessoas. Encerrar agora. Já contei isso uma vez para vocês, mas determinado camarada orava, e todas as orações que ele tinha, Deus respondia, todas, ele orava e Deus abençoava, orava e Deus abençoava. E aí certa feita ele começou a orar, e a resposta não estava vindo, não estava acontecendo como ele estava acostumado. E aí ele foi orar e falou, Deus, não estou entendendo, pai, eu sempre oro e o Senhor me responde, o que está acontecendo agora? Aí falou, como assim? Eu já pedi tal coisa, o Senhor não mandou até agora? E aí Deus respondeu para ele, eu já mandei o que você me pediu. Ué, pai, mas eu não recebi até agora. Ele falou, não, é que eu mandei pelo teu irmão. Eu mandei pelo teu irmão. É porque ele achou que era para ele ter mais e não te entregou. É porque ele achou que era para ele ter mais e ele não te entregou o que o pai deu. Às vezes aquilo que o nosso irmão está precisando já chegou para mim. Eu estou só achando que é para eu ter mais. Eu estou achando que eu posso acumular mais. E Deus está esperando só eu repartir. Você pode orar comigo? Senhor Deus, Pai, a Tua palavra ela é pura, ela é verdadeira, Pai. Ela é mais cortante, ó Deus, do que uma espada de dois gumes. Ó Deus, nós estamos aqui essa noite e nós entendemos, ó Pai. Entendemos que o Senhor tem mais para quem busca mais. Ninguém, ó Pai, que se chega, que busca ao Senhor, ó Pai, sai de mãos vazias, ó Pai. Mas nós não queremos simplesmente resultados, nós queremos intimidade com o Senhor. Ó Deus, eu oro por cada pessoa aqui essa noite, pelas famílias aqui representadas. Deus, ministra no coração. Assim como nós lemos a história de José, e existem tantos outros na Bíblia,
de pessoas que se dedicaram e buscaram e encontraram no Senhor o renovo, o alívio, o refrigério. Ó Deus, nós queremos não simplesmente receber, mas nós queremos compartilhar com outras pessoas. Ó Pai, eu oro, ó Pai, para que essa semana, nós que aqui estamos, ó Deus, possamos ouvir mais ainda a Tua voz. Que possamos estar em total sintonia com o Senhor, ó Deus, a ponto de ouvir, entender e obedecer aquilo que o Senhor tem para nós. Não nos deixe fecharmos, ó Pai, nos nossos próprios problemas, que os nossos problemas não nos seguem, ó Pai, para ver aquilo que os outros precisam. Possamos falar da Tua fidelidade, dia e noite e dia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.